Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de testes dentro do Elixir, né? E como é interessante, como é simples, como é agradável trabalhar com testes dentro do Elixir. E por isso, né, que a cultura de trabalhar primeiro com testes, ou seja, faz primeiro o teste, depois faz o código que confere ou confirma aquele teste, né, é muito interessante, né? Por isso que essa cultura é muito interessante e muito mais simples aqui dentro do Elixir, porque a sua maneira de lidar com testes é muito clara e muito precisa e muito simples de fazer. Vamos fazer aqui um projeto, tá? Estou aqui dentro do Elixir 36, esse é o vídeo número 36 da playlist de Elixir, aí, Aprendendo Elixir. Mix New, como a gente já sabe, e aí eu vou colocar aí, o nome do projeto vai ser Elixir 36. Quando a gente faz isso, ele cria uma pasta aqui dentro com aquelas mesmas informações que a gente já trabalhou, né? E também cria uma pasta lib, né? E também cria uma pasta teste, que é a nossa pasta de testes ali do que a gente precisa fazer. Eu vou entrar aqui na pasta no nível de terminal, Elixir 36, beleza. Ok, para você que está começando aí no Linux e no terminal, né? Tem alguns comandos básicos que eu já fiz um vídeo, inclusive vou deixar aqui no card para você acompanhar lá. Comandos básicos para navegar entre arquivos e pastas no terminal, tá? Mas, voltando aqui, ele já cria o nosso projeto, né? E o nosso arquivo principal é o Elixir 36 com a função hello. E aí eu vou deletar o comentário, né? Agora eu vou deletar o comentário. Aliás, vou deixar aqui porque eu quero mostrar uma coisa importante. A função básica hello, e ele já cria um teste também dessa função hello que espera um world. O que quer dizer esse arquivo de teste aqui, já falando dele, né? Primeiramente, ele usa toda a definição de teste, né? De importação de teste, que é o xunit.case, que é um módulo que ele vai importar o doctest, alguns macros, né, importantes ali para fazer o teste, né. O doctest, ele vai testar o código que está na documentação. Neste caso aqui, ó, voltando para o Elixir 36, a gente tem essa documentação, né, testável. Ela começa com o EX e tem um maior que, né. E aí você realmente roda ali. Por exemplo, se eu mudar isso aqui, ó, para 1 e eu quiser rodar a documentação testável, né? Por exemplo, mix test, ele já vai rodar a documentação testável também, ó. E aí ele vai quebrar. O que ele diz? Que no doctest do Elixir 36 hello, que é essa aqui, ele espera o world 1 e retorna o world, entendeu? Então, essa documentação testável, ela é interessante, já demonstrei em algum vídeo anterior sobre isso, tá? Então, passou em um doctest, passou em um teste. Qual foi o doctest? Esse. E qual foi o teste? Esse aqui, tá bom? Beleza? E agora a gente quer expandir um pouco mais isso, né? Por exemplo, a gente quer começar a trabalhar com testes de uma maneira mais real, né? Eu vou criar aqui um teste chamado calc_test, certo? Uma calculadora, porque a calculadora é simples, né? Assim, a gente consegue validar alguns conceitos de uma maneira prática sem muita complexidade. Mas no próximo vídeo a gente vai trazer um exemplo mais real sobre isso. Mas agora eu quero mostrar alguns conceitos. Vamos criar um calc_test, então def module Elixir. Até chamei de calc_test, né? Então inclusive eu não coloquei dentro não coloquei Elixir 36, né? Eu coloquei dentro da pasta. Eu vou colocar aqui para ficar organizado. Elixir 36. E aí eu coloco calc_test. Elixir 36 calc_test. E aí eu uso o xunit case, como a gente já viu, que ele vai importar, né? Ele vai importar várias coisas interessantes, inclusive doctest e tal. Como a gente tem o nosso módulo ainda, a gente não vai importar não vai colocar o doctest aqui, mas a gente vai criar um conjunto de testes, né? Um conjunto de testes, ele começa com describe. Então eu estou agrupando um conjunto de testes neste describe, né? Esse describe vai ser teste da calculadora. Beleza? Então esse describe é um conjunto de testes e eu vou testar o que? Calculadora.
E o meu próximo teste é o que? Testar a soma. A função soma. Pronto, fica mais coerente. A função soma do, certo? E aí eu coloco logo aqui os meus testes que eu espero, né? A função subtração. Vou apagar esses espaços aqui. A função multiplicação. E a função divisão. Beleza? Então eu agrupei meus testes individuais, né, num teste só chamado teste da calculadora. E ele vai passar esses testes dessa maneira também. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar mix test. Agora eu tenho 5 testes, não mais um, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, mais um que está no LX36, mas também eu posso rodar o meu teste somente nesse arquivo aqui, né? Eu coloco mix test e aí eu coloco o caminho do arquivo, ó, teste LX36 foi a pasta que eu fiz, calc test.xs, beleza? Eu estou rodando todos os testes dentro desse arquivo. Eu também posso rodar um teste específico, que tá numa linha, começa numa linha tal, por exemplo, o teste que começa na linha 8, eu vou rodar apenas o teste que começa na linha 8. Teste que começa na linha 8. Aí ele exclui todos os outros 3 e roda só um. Todos os testes estão passando porque não tem nenhuma condição ou cláusula que avalie se está certo ou errado. Então, por não ter, está passando, tá bom? Então, essa é a realidade. Tem mais uma coisa interessante que a gente pode ver de testes, que é o seguinte, a gente pode botar aqui o trace, e aí ele vai mostrar todos os testes aqui por o nome do teste, né, que está passando e tal. Então isso fica mais visível, né? Inclusive eu coloquei teste da calculadora, acabou repetindo porque teste já é um termo que ele utiliza. Então se eu botar calculadora aqui, você vai ver que vai ficar mais coerente com teste, calculadora, a função subtração. Vamos dar aqui. Aí fica mais coerente no termo. Aqui, pronto. Calculadora da função subtração, calculadora da função divisão, né? E aí você consegue ver de uma maneira mais visual, você consegue ler a informação que está sendo testada e fica mais claro. Então, usando o trace, e tem outras atribuições, né? Outras opções que você pode colocar, tá bom? E eu vou deixar o link ali da documentação do teste, e aí você consegue visualizar e testar determinadas coisas. Mas vamos lá, fiz o teste, mas não coloquei nada aqui dentro. Então, o primeiro teste é validar se o resultado de uma função que eu vou criar ainda, ela vai ser o que? A soma de 2 elementos. Então, eu espero que realmente essa operação aqui, eu vou botar 3, né? Ela seja verdadeira, ou seja, ela dê match, né? Ela seja equivalente, né? E que operação é essa? LX36 calc soma, né? Vou colocar em português, né? 2 e 1. Então eu espero que essa função aqui ela retorne a 3, né? E aí o assert ele me garante isso, né? Ele tem que retornar a 3, né? Eu coloco isso e quando eu salvo e rodo o meu teste aqui, o que vai acontecer? Eu estou testando a linha 8, né? Ele está ignorando a linha 6. Eu vou tirar o 8 aqui, botar o 3. Ele está falhando porque ele não reconhece a função porque eu não criei ainda. Ok, certo? Não tem problema. Se eu não criei a função, não tem problema. Então eu vou criar agora minha função aqui. Criar uma pasta LX36 e vou criar o meu calc.x defmodule elixir. Lembra que a pasta é só meramente organizacional, né? Então eu posso não colocar o LX36 aqui, mas eu vou colocar porque eu quero manter o padrão idiomático aqui da linguagem da comunidade, tá? E aí eu criei minha função, como eu já fiz aqui, eu quero que essa função passe, né? Então eu criei minha função soma AB, que retorna ao A mais B. Beleza? Vamos rodar o teste para ver. Passou, certo?
Outra maneira de eu fazer, para não ter que ficar rodando teste direto, é instalar uma biblioteca muito interessante. Isso eu já vou passar agora, porque não quero que você tenha sofrimento, né? Eu quero que você entenda o processo de sofrimento e depois você consiga utilizar essas bibliotecas que ajudam no processo de desenvolvimento. Lembra que você é um desenvolvedor, você tem que criar uma solução. Não necessariamente a solução envolve você fazer a roda do zero, né? Você pode utilizar os mecanismos que já existem, que pessoas já fizeram para você andar mais rápido e entregar melhores resultados já garantidos, em vez de ter que se preocupar em garantir se a roda está redonda e tal, entendeu? Então a gente vai utilizar a seguinte biblioteca, que é o Mix, na verdade é o Elixir, eu vou colocar assim, Elixir Test Watch, só para ver aqui na internet. Eu gosto de pesquisar, né? Porque eu me lembro que tudo que eu quiser eu tenho na internet aqui, eu consigo pesquisar, não preciso anotar, só preciso lembrar do conceito principal e aí eu consigo encontrar informação. Obviamente, às vezes eu coloco no marcador aqui, né? Mais tranquilo. O Mix Test Watch aqui, ele está mostrando como é que eu coloco ela lá e eu vou botar a nossa biblioteca aqui, Mix Test Watch, e você vai ver como é muito mais interessante do que ficar tendo que chamar o teste o tempo todo, tá? Deixa eu dar um Mix Deps Get agora, Mix Deps Compile. Então o Mix Test Watch é o seguinte, coloquei ele lá, coloquei aqui o trace, né? E aqui test.watch. E pronto. Ele vai ficar escutando as modificações no meu arquivo e rodando o teste toda vez que tiver uma modificação. Por exemplo, se eu colocar aqui mais 2 em vez de B, ele vai rodar quando eu salvo e aí ele vai quebrar, né? Então isso fica interessante porque eu consigo trabalhar de maneira dinâmica sem ter que recompilar o tempo todo e já ver o teste, né? Obviamente tem que ter cuidado com esse tipo de teste quando você estiver trabalhando com API que exige uma conexão real e tal, porque isso faz com que ele faça várias chamadas, a não ser que você moque, né, a API, que a gente vai ver isso em outro momento, como mocar isso de uma maneira fácil, né, usando ali algumas bibliotecas e também fazendo algumas intervenções para melhorar o processo. Beleza? Ok, e aí a gente vai criando então as outras funções para validar aqui essas funcionalidades, tá bom? Assert, eu vou colocar aqui 4 e vou colocar Elixir 36, Calc, sub, né? Eu vou colocar 5 e 1, beleza? E aí vai quebrar, naturalmente não existe a função, e aí eu vou então e crio minha função. Isso é o que chamamos de trabalhar orientado a teste. A gente cria os testes primeiro, de uma maneira simples, obviamente, né? Aqui eu estou apresentando de uma maneira super simples. A gente cria o teste primeiro e depois a gente faz a função que avalia ou que retorna ao esperado, né? Então A-B. Beleza? Agora, imagine o seguinte, né? No calc teste aqui, será que isso aqui, ó, 5 menos 1, 1 e 5, ele vai retornar o 4 também? Não, né? Não vai retornar o 4, vai retornar o menos 4, né? Então eu poderia, que não é interessante nesse caso, mas eu vou mostrar, né, que eu poderia colocar o refute aqui, né? Porque daí ele avalia se é falso, né, ou se é nulo. Então aqui eu estou tentando fazer um pattern matching, né? E aí o assert ele avalia o pattern matching, tá? Então o que está acontecendo? Eu estou avaliando o pattern matching e não está batendo. Então eu vou colocar uma igualdade, porque daí eu avalio a igualdade e não o pattern matching, tá? Então essa diferença crucial aqui entre o assert e o refute, tá? O assert ele avalia o pattern matching e avalia também a igualdade. Por exemplo, se eu botar aqui igual, vai dar certo, ele avalia a igualdade. Mas o refute ele avalia o nil, se é nil, né? Ou se a igualdade é false, né? Ou seja, ele não avalia pattern matching, né? Ele não avalia se o pattern matching quebra, como é o caso daqui, ó. O pattern matching ele quebrou porque essa função retorna menos 4 e aqui deu 4. Então ele não vai avaliar isso, mas ele avalia a igualdade, tá?
Então esses detalhes são interessantes aqui. E avalia o new também. Eu vou até criar uma função aqui, refut elixir calc, elixir 36 no caso, calc new. É uma função que vai retornar new, né? Só para a gente avaliar fora daqui da calculadora, tá? Só para a gente posso até tirar o parênteses aqui, só para a gente avaliar isso aqui. New eu estou usando para isNew aqui, só para não confundir lá, tá? Eu vou colocar aqui isNew. Só para a gente entender que ele retorna new, né? isNew parece uma confirmação, né? Uma validação. Então eu vou botar retNew, que é para significar o retorno de new, tá bom? Pronto, então só para a gente entender que o refut ele avalia o new também. Beleza? Então essas duas funções que eu vou deixar para você fazer, tá? É um exemplo aí para você fazer aí na sua casa, fazer em casa, tá? Fazer no seu computador. E a gente vai, só para finalizar este exemplo aqui, a gente vai fazer um doc test aqui, né? Por exemplo, vou fazer uma documentação aqui que retorna a soma de dois argumentos. E aí o doc test, como é que ele funciona? Ele é executado quando existe um IEX menor que, ou melhor, maior que, né? E aí você tem que chamar ali o caminho todo da nossa função, tá? Não pode só chamar fazendo referência ao mesmo módulo, tem que chamar o caminho todo. Soma 2 e 6. E aí embaixo eu coloco então retorno 2 e 6 é 8. Beleza? Ele executou o nosso doc test? Não, porque eu tenho que dizer que eu quero que ele avalie o doc test com a seguinte função, né? Doc test, e aí eu coloco elixir 36 calc. E aí ele vai percorrer o calc em busca de doc tests e aí avaliar nosso doc test. Beleza? Se eu botar aqui 9, você vai ver que ele vai quebrar, tá? Então é 8 aqui. Tranquilo? Tem uma coisa interessante, né, que é importante mostrar aqui, né, mesmo que não vai ser muito prático nesses exemplos, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que isso aqui ele vai vir de um A, de um B, tá? Isso aqui ele vai vir do X de esperado, né, expected, tá? De onde é que vai vir essas informações? Do meu setup. Então eu crio um setup aqui. Tiro daqui. Eu crio um setup que vai retornar o quê? Vai retornar aqui um A, que é 2, um B, que é 3, e o esperado, o expected. Inclusive eu nem preciso colocar esse expected aqui, porque vai depender de das funções, né? Então eu vou botar aqui 2 e 3, 5, tá? 2 mais 3, 5. Beleza, então como é que eu pego essas informações que eu defini no setup? E detalhe, esse setup aqui, ele vale para todos os testes que está dentro desse describe, tá? Então eu posso acessar o A, né, do setup dentro desse teste, e dentro desse teste e dentro dos outros testes, tá? Então, como é que eu acesso? Eu sei que eu tenho agora um estado aqui, tá? Vou chamar de estado. Agora eu tenho um estado aqui. E esse estado, ele é dessa forma. Ou seja, a minha função, que era de um único argumento, o teste, se tornou 2 argumentos. O primeiro argumento é o nome da função, é o nome do teste, né? É o label do teste. E o segundo é o estado. E o estado é exatamente o retorno do setup. E o retorno do setup é uma lista que tem o A e tem o B. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, que o A, ele é o estado A. E o B, ele é o estado B. Isso aqui só para mostrar para vocês que eu tenho um setup, e o setup agora eu posso usar o estado nas minhas funções aqui de teste embaixo, que aí vai ter o mesmo argumento, né? Os mesmos valores. Então imagine eu criando registros, né? Eu
trabalhando com o Ecto, que a gente vai ver no próximo vídeo, que vai ser um exemplo prático de como a gente trabalha com testes dentro de uma aplicação mais ou menos real, né? Não uma aplicação real, mas uma aplicação perto do real ali. Então a gente faz assim. Tenho que mudar aqui os valores, né, para passar, porque agora os valores são 2 e 3. Então, 2 menos 3, menos 1. Né? 3 menos 2, 1. Beleza, vamos salvar isso aqui, vamos ver. Passou, né? Se eu colocasse uma aqui, só para a gente ver que o teste espera. Beleza, o que acontece? Eu estou usando, em vez de definir aqui dentro, né, o meu valor eu defino no setup. E aí você aprendeu então a trabalhar com testes e a definir um contexto, né, de informação, de estado para todos os testes. E com isso fica muito mais simples de eu simplesmente chamar a função. Nesse caso aqui você percebe que ficou mais verboso, né? Mas em um momento específico, no outro vídeo, a gente vai falar e vai mostrar como isso vai ficar muito mais simples. Eu preciso fazer um teste de um cenário que tem já criado, por exemplo, carrinho de compras, já tem que ter criado produtos e tal. Eu quero só testar ali a funcionalidade de adicionar um produto no carrinho. Então já tenho que ter criado previamente um carrinho de compras e os produtos lá da loja, né? Então eu consigo validar esse tipo de coisa. Obviamente esse não vai ser o exemplo lá. Aliás, pode até ser o exemplo, mas vou fazer esse próximo vídeo com esse exemplo mais claro de como criar nossa aplicação fundamentada em testes, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Esse foi o vídeo, espero que tenha tirado algumas dúvidas sobre o teste, tenha facilitado o entendimento aí. E se você tiver gostado do vídeo, então curta esse vídeo, se inscreva no canal, né? E compartilhe esse vídeo. Se ele tiver sido útil para você, pode ser que seja útil para outra pessoa, tá bom? Então até o próximo vídeo.